Tiago, e agora, ainda neste âmbito da questão dos dados e da tecnologia, digamos assim, mais na tecnologia, Uhum. gostaria de saber a sua perspectiva e de perceber se considera o que é que se considera que a inteligência artificial irá ser utilizada nas investigações criminais e quais os riscos adjacentes, ou seja, para a proteção dos direitos, os direitos dos Ah, arguidos, os direitos. bom, Sim. enfim, nós, agora isto depende do conceito de inteligência artificial. Atenção, se estivermos a falar de inteligência artificial, ou se começarmos a pensar em séries tipo Black Mirror, ou em filmes desse género, ah, os problemas são uns, mas hoje em dia já é utilizada a inteligência artificial. Enfim, inteligência, voltamos aqui ao problema do conceito, não é? O que é inteligência artificial? Mas tanto nós como o Ministério Público, recorremos a ferramentas ditas de inteligência artificial, né? Ferramentas de forensics, ferramentas de seleção de informação, por exemplo. O Ministério Público apreende, numa busca, apreende vários gigabytes de informação, vários gigas de e-mails, por hipótese. E vai utilizar uma ferramenta para selecionar. É impossível pensar que vamos ter procuradores ou polícias a analisar toda essa informação uma a uma. Às vezes parece, pelo tempo que demoram as investigações, não é? Mas não é por isso, seguramente. Mas há o recurso de ferramentas que possam, não é só uma ferramenta de gestão documental, se quiserem, mas é uma ferramenta que, à medida em que vai selecionando os casos, vai aprendendo. Esse tipo de ferramentas, creio, não quero estar a jurar, não sou do Ministério Público, creio que já é utilizada pelo Ministério Público hoje em dia e também já é utilizado pelas defesas hoje em dia. Pronto, ou por algumas defesas, para ser mais correto. Esse tipo de ferramentas acho que é extremamente útil de um lado e do outro. E enquanto o acesso a esse tipo de ferramentas se puder fazer de um lado e do outro, está tudo bem. O problema que isso levanta é, por exemplo, o Ministério Público vai acusar um conjunto de pessoas com base num manancial brutal de informação e essas pessoas não têm acesso a esse tipo de ferramentas para se defender. A mesma coisa com as escutas. Imaginem, o Ministério Público, como sabem, seleciona as escutas que entendem serem relevantes. Não é? Mas, mas teve um conjunto de OPCs que estiveram a fazer essa seleção previamente. Não é? Não foi o GI que teve a ouvir as buscas todas e a selecionar. O mesmo problema se põe, e agora a defesa. Será que não há conversas que infirmam os indícios que estão suportados nas tais escutas selecionadas do Ministério Público? As ferramentas de inteligência artificial podem ajudar a defesa a encontrar essas conversas, como podem ajudar a defesa a encontrar e-mails. A questão que se põe é do acesso equitativo a esse tipo de ferramentas. Se eu for um arguido sem posses, não é? Enfim, eh, ou com posses limitadas, com rendimentos limitados, não posso recorrer a uma defesa que utilize esse tipo de ferramentas. E, portanto, estou a ser prejudicado face ao Ministério Público, face ao Estado, que tem muito mais poder. Este problema não se põe só na inteligência artificial que nós imaginamos que vai acontecer daqui a uns anos, um bocado derivada da ficção científica. Põe-se atualmente, não é? Se o Ministério Público recorre a ferramentas, não sei, mas julgo que sim. Se recorre, num dado caso, a um determinado tipo de ferramentas para filtrar vários gigabytes de informação e selecionar aqueles que suportam os seus indícios, já há um problema de acesso à justiça se os arguidos não tiverem possibilidades até económicas ou tecnológicas, se quiserem, para utilizar o mesmo tipo de ferramentas. Enfim, mas eu diria, Luís, a questão é muito interessante, já hoje se pode pôr, mas eu diria que estamos tão longe de chegar a este nível de discussão de paridade entre a defesa e a acusação, que temos muitos outros temas para resolver antes. Outro tipo de inteligência artificial, ah, na investigação criminal, enfim, pode levar-nos a pensar se alguns princípios
estruturantes do processo penal não estão a ser postos em causa, se as garantias de defesa não são postas em causa, mas eu digo, sobretudo, para um certo tipo de criminalidade, para a criminalidade económica ou financeira, com, com prova muito extensa, tipicamente prova digital muito extensa, acho que o essencial é perguntar-nos se há igualdades de recursos a ferramentas tecnológicas entre acusação e defesa. Enquanto houver, também não se põe. Outro tipo de ficção científica, temos que ir vendo.